seu coração para o Evangelho do Dia. E nós agora vamos à proclamação do Evangelho. O Evangelho de hoje encontra-se em João, capítulo 6, versículos 16 a 21. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, prezadas irmãs, este evangelho que nós acabamos de ouvir, esse evangelho que acabamos de proclamar, traz para nós uma situação muito inusitada. Os discípulos que foram ao mar, que entraram numa barca e saíram da Galileia, saíram e foram para a região de Cafarnaum. Esses discípulos ficaram, por conta de uma tempestade, por conta de uma forte ventania, de ondas agitadas do mar, esses discípulos ficaram como que encalhados no meio do mar. Ficaram sem ter como prosseguir a sua viagem. E Jesus apareceu para eles pela madrugada, apareceu andando sobre as águas, e eles sentiram medo. O texto diz que quando eles quiseram chamar Jesus para entrar dentro do barco, o barco apareceu imediatamente na margem, na direção, no destino para onde ele estava indo. Então você percebe que esse texto nos fornece vários instrumentos de trabalho, várias janelas de reflexão e pontos também de interpretação. A primeira coisa que nós observamos aqui é que os discípulos saíram para o mar sem Jesus e por isso eles ficaram encalhados. O que esse texto nos mostra, nos sugere? Que todas as vezes que na nossa vida nós tomamos uma decisão, mas Jesus não está conosco, nós ficamos paralisados, encalhados, como os discípulos. Quando nós temos Jesus, as dificuldades da vida são facilmente superadas. Quando nós não temos Jesus, um simples vento, uma onda mais forte, já é o suficiente para nos parar e às vezes até para nos derrubar. Hoje, esse texto é uma chamada de atenção para todas aquelas pessoas que estão sentindo isso, que a sua vida está paralisada, que os seus sonhos estão encalhados, os seus projetos estão engavetados e a pessoa fica se perguntando, se questionando: o que acontece comigo, porque eu ando para frente, parece que eu estou andando para trás, eu me sinto como se eu estivesse patinando no gelo, andando em círculos sem ir a lugar algum. O que pode estar acontecendo comigo? O que pode estar acontecendo com você? Com base nesse evangelho nós dizemos, é que talvez você esteja encalhado na vida. Você esteja encalhada na vida. A gente sempre ouve falar de pessoas que estão encalhadas e a gente associa a questão de relacionamento. Uma mulher encalhada é uma mulher que não conseguiu um marido, não conseguiu um namoro, não conseguiu alguém para ter um relacionamento, para levar uma vida a dois. Um homem encalhado é também um homem que ficou para titio, como se diz. Um homem que não tem
nenhuma perspectiva de vida afetiva, de companhia, de pessoa com quem possa se casar. Assim nós entendemos a palavra encalhado, pessoa encalhada. Mas hoje eu quero ajudar você, eu quero convidar você a expandir um pouco o conceito do que é encalhado. Muitas vezes você até tem alguém na sua vida, você tem seu namorado, sua namorada, você tem seu marido, sua esposa, você tem pessoas com quem você convive, talvez um companheiro, uma companheira, você esteja amasiado, Dona Maria chama de amigado ou amigada, ou seja, você não é uma pessoa sozinha no mundo, mas mesmo assim você sente sua vida encalhada, a sua vida financeira encalhada, a sua vida profissional encalhada, a sua vida pessoal encalhada. Quantos projetos você fez, você faz, nada vai pra frente, nada rompe, nada se desenvolve e você fica questionando por quê. Esse texto diz para você uma das possíveis causas. Talvez seja porque esse seu projeto presença de Jesus. Talvez você está encalhado porque você decidiu seguir essa viagem sem convidar Jesus para entrar no seu barco. Talvez você esteja passando por isso, por uma noite de tempestade, por ventanias fortes, porque você decidiu seguir uma direção, tomar uma decisão, escolher um caminho que não é o que Jesus gostaria para você. Então esse texto convida você a fazer uma reflexão. Será que tudo que eu estou vivendo, as dificuldades que eu estou passando, não são também sinais de que eu estou tentando levar uma vida sem Deus, sem a ajuda, o apoio, sem a direção de Deus? Os discípulos, por estarem sozinhos, vivenciaram isso. Mas olha o que aconteceu. Jesus apareceu. Quando Jesus apareceu, eles ficaram com medo. Olha que interessante. Eles tinham que ter medo da tempestade. Mas não, eles ficaram com medo de Jesus. Tem muita gente que é assim também. Muitas pessoas que passam por grandes tribulações, que passam por grandes sofrimentos e não sentem medo. Mas quando você fala para essas pessoas de seguirem a Jesus, de largarem a sua vida velha, de se converterem, elas sentem medo e elas muitas vezes ficam com receio de tomar essa decisão. Os discípulos também sentiram medo de Jesus e Jesus disse para eles: sou eu, não tenham medo. Jesus hoje diz isso para você. Você que às vezes sente medo dele, sente medo da proposta dele, sente medo do convite que ele faz para você. Jesus diz: sou eu, não tenhas medo. Então é preciso que você também faça o seu encontro com Jesus. É preciso que você também, apesar de todo o seu esforço, apesar de estar se sentindo encalhado, paralisado na vida, você se deixe encontrar por Jesus. Porque veja, eles nem foram até Jesus, Jesus veio até eles. Jesus, quando vê que nós estamos encalhados, quando vê que a nossa vida está paralisada, ele vem ao nosso encontro. Mas se nós sentirmos medo, se nós recusamos a presença dele, se nós achamos que dá para ir sozinho, que é dispensável que ele esteja do nosso lado, então Jesus se afasta e deixa que nós sigamos o nosso caminho. Mas quando nós nos abrimos a ele, quando nós estendemos a mão para ele, ele começa a agir na nossa vida. E é isso que Jesus quer fazer com você. Jesus quer que você estenda a mão para ele. Jesus quer que você dê um sinal para ele de que ele pode agir na sua vida, e ele vai retirar você do fundo desse poço, ele vai retirar você desse lamaçal, ele vai retirar você dessas ataduras, dessas prisões que estão te amarrando e te impedindo de prosseguir. Foi o que aconteceu com os discípulos. No momento em que eles se encontraram com Jesus, que eles conversaram com Jesus, que eles identificaram Jesus e que eles perderam o medo, nesse momento Jesus agiu na vida deles. E como Jesus agiu? Imediatamente aquele barco que estava encalhado chegou ao seu destino. Então perceba que Jesus é aquele que aparece na nossa vida para nos ajudar a chegar no nosso destino. Se a nossa vida está paralisada, jamais nós podemos culpar Jesus por isso. Pelo contrário, ele é aquele que, quando nos vê paralisados, ele quer nos ajudar a voltar, a andar, a progredir e a chegar no destino
que Deus traçou para nós. Os discípulos naquele dia souberam que Jesus não veio ao mundo para atrapalhar a vida de ninguém, para impedir que os sonhos de ninguém se realizem. Pelo contrário, Jesus veio para nos ajudar a chegar ao nosso destino. O barquinho que está encalhado, o barquinho que não consegue sair do lugar, o barquinho que não consegue encontrar o seu rumo, quando se encontra com Jesus, ele rapidamente chega à margem, ele rapidamente atinge o seu objetivo. Que na sua vida também, meu irmão, minha irmã, seja assim. Apesar de todas as dificuldades que você enfrenta, que ao se encontrar com Jesus, ele possa ajudar você a atingir suas metas, seus sonhos, seus projetos, a chegar a um lugar de segurança, com certeza, da bênção do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.